No último sábado, 6 de julho, Teresópolis comemorou 122 anos de emancipação político-administrativa. Em mais de um século, aqueles que nasceram aqui ou escolheram o município para criar suas famílias viveram muitas histórias. Porém, em tanto tempo e contratempos, muita coisa acabou se perdendo. E se não fosse o trabalho de 2 teresopolitanos, seria muito mais difícil contar a história da terra de Teresa. São eles Léo Bittencourt e Regina Carmela, que resgatam e documentam a vida e os fatos que contribuíram para o desenvolvimento do município desde 2005, quando lançaram seu primeiro documentário. Desde então, foram lançados 5 filmes na série Reminiscências, todos bastante elogiados pela qualidade técnica das imagens, pela ótima conservação de acervos e ainda pela iniciativa inédita de resgate de memória da cidade. Os documentários são Teresópolis, Cidade dos Festivais, Teresópolis dos anos 20 aos anos 50, Estrada de Ferro Teresópolis e a Estrada Direta Rio-Teresópolis. Muito mais do que o reconhecimento pelo trabalho, os 2 falam da importância de se contar e participar da história do município. Contar a história do nosso município, a história de Teresópolis, é como abrir uma caixinha de surpresas, né? Porque, embora a gente em primeira mão pense, que história Teresópolis tem, né? O que Teresópolis nos conta? À medida que a gente vai puxando o fio da história, mais histórias surgem. Não é? A relação da cidade com a cidade e com o Brasil, não é? Ela é antiga. Não é? Então, à medida que a gente vai puxando o fio, outros fios vão aparecendo e a gente então tem uma rede de histórias para contar. Eu digo que a gente tem mais filme para fazer do que vida para viver, né? Porque a cidade é rica em histórias, é rica em memória, não é? E trabalhar com história é trabalhar com identidade. E trabalhar com identidade é alimentar um sentimento que é o sentimento de amor pelo local que a gente vive. Não é? E quando a gente ama alguma coisa, a gente cuida dela. E tudo que Teresópolis precisa é que a gente ame ela e a gente cuide bem dela. Não é? A gente tem uma cidade abraçada por parques nacionais, a gente tem uma cidade que é referência mundial em montanhismo, é a capital da seleção, é a cidade da seleção brasileira. Então, e tantas outras coisas, né, que se eu começo a enumerar aqui, vai embora. Mas cuidar da cidade. Eu acho que a mensagem aqui nesse aniversário, né, de Teresópolis é amar e cuidar. A gente precisa cuidar da nossa cidade. A gente precisa amar e valorizar o que ela tem. E a história faz com que a gente se aproprie desse sentimento, né? Que a gente só ama o que a gente conhece, né? Então, é isso. Bom, Léo, Teresópolis dos anos 20 aos 50, Estrada Direta, Estrada de Ferro. Como foi ver o resultado desse trabalho, os elogios, as pessoas sabendo de histórias de Teresópolis, como a cidade se desenvolveu, e antes do documentário de vocês, muita gente não fazia nem ideia. Eu começo te respondendo citando uma frase do livro do Pequeno Príncipe, que é: você é responsável por aquilo que cativa. E foi isso que aconteceu. Eu e Regina, a gente sempre teve planos de fazer audiovisual e a gente se frustrava porque o audiovisual que a gente queria fazer envolvia orçamentos e equipes. Em Teresópolis é muito difícil. E quando a gente se reuniu fazer uma coisa pocket, pequena, sozinho e do jeito que desse, e nós levamos 4 anos para fazer o nosso primeiro documentário sobre a cidade, que foi o Cidade dos Festivais. E a partir daí, aquilo foi uma virada na vida da gente, porque a partir desse singelo filme que levou 4 anos para fazer, com recursos próprios, depois a gente tem que agradecer ao Sesc, que deu uma roupagem, né, melhor no filme e viabilizou o lançamento à altura. Não na altura do que nós pensávamos, mas na altura que eles viram, né? Então, isso pautou a cidade, encantou, porque nós desenterramos uma coisa que estava escondida, demos um polimento nela e ela brilhou perante os olhos dos teresopolitanos. A partir daí, nós começamos a criar uma referência para
as pessoas encontravam a gente na rua, encontravam e tal, já trazia material pautando a gente sobre os filmes. E aí, cara, é o processo da imantação. A gente começa a encontrar pessoas que têm filmes, pessoas que têm fotos antigas que nunca mexeram. Aí eu vou futucar aqui, de repente, acho um armário cheio de filmes sobre a estrada, filme sobre o Hospital Municipal nos anos 50, filmes sobre Teresópolis em 1926. O que fazer com isso tudo? Então, a partir dali, a nossa vida mudou. E a da cidade também, eu tenho certeza. Hoje é difícil você não encontrar no discurso de qualquer político, né, a palavra cidade dos festivais. E essa palavra, ela voltou, né, essa denominação, ela voltou a habitar o discurso e as matérias a partir de 2005, com o lançamento desse singelo filme Cidade dos Festivais. Além dos documentários históricos, curtas das 7 produções fizeram sucesso. O último, De Repente, conta a história da poeta e repentista Wanda Pinheiro, que após a tragédia de 2011, retornou à sua casa pela primeira vez, a encontrando interditada. O filme busca a poética da esperança, a força humana que nasce no vazio do presente trágico, mas que olha o porvir da vida que segue. Diga que eu nunca voltarei, que eu passei apenas por passar. Diga que apenas regressei. E em um momento que nosso município precisa de boas histórias para contribuir com sua recuperação após tragédias naturais e políticas, a dupla das 7 produções está trabalhando no documentário Teresópolis, a Casa da Seleção Brasileira de Futebol. O objetivo é relatar a ligação da cidade com o time canarinho, que vem muito antes da construção do centro de treinamento da CBF. Só para se ter uma ideia, Garrincha e Pelé já passaram por aqui. Então a gente espera lançar esse filme antes da Copa, né, com toda a pompa. Esse filme vai ser o nosso primeiro filme que a gente vai botar legenda, né, em outras línguas e jogar Teresópolis para fora, né? Quer dizer, a gente sempre pegou esses filmes que jogam Teresópolis para dentro, né? Reminiscências joga a gente para dentro de nós mesmos. Esse, além de jogar a gente para dentro de nós mesmos, vai jogar a gente para fora da cidade. Eu quero ver como o povo vai reagir, né? Qual vai ser o resultado disso tudo. Um dos objetivos do filme é fomentar, é alimentar a relação da cidade com a seleção. Olhem, ouça isso. Teresópolis é a casa da Seleção Brasileira de Futebol. Esse slogan, Teresópolis é a casa da Seleção Brasileira de Futebol, ela é um slogan mundial. Né? Ela é um slogan que ultrapassa fronteiras. Quando o nosso jovem sabe contar essa história, ao receber os turistas, os jornalistas, ao circular pela cidade, ao falar sobre essa história, a gente está se apropriando dela. E a gente está valorizando essa relação. Então, a gente não está valorizando só, olha que bacana, a seleção vive aqui. Mas a gente está valorizando a nossa cidade e a gente está nutrindo, alimentando o sentimento de identidade. O filme ainda está na fase de pesquisa, mas somente com as imagens que tivemos acesso já dá para ter uma ideia do resultado. Com certeza, mais um golaço das 7 produções. A reprodução de um jornal relatando a vinda de Garrincha e Pelé para a cidade. A foto do grande jogador do Botafogo e seleção com o jornalista Délcio Monteiro ou a imagem do descampado onde seria construída a CBF são sensacionais. Por enquanto, o único apoiador da produção é o Sesc. Quem tiver interesse em patrocinar a dupla ou obter os documentários, pode entrar em contato pelo Facebook ou pelo telefone 21 9111 0624.